Bom dia, igreja, tudo bem? Que privilégio a gente estar aqui mais uma vez para a gente poder falar um pouco da mensagem do nosso Deus, da gente poder ouvir a sua voz, de sermos edificados pela sua presença. Eu quero convidar você neste momento a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos, a pedir para que o Espírito Santo convença o seu coração de tudo aquilo que Ele tem para você e que Ele tem para a sua casa neste momento. Eu sirvo com excelência. Eu sirvo com alegria. Eu sirvo com generosidade. Eu sirvo com amor. Eu sirvo com honra. Eu sirvo com gentileza. Eu sirvo com respeito. E você, como você serve? Hoje eu gostaria de falar sobre a visão que vem do alto, sobre aquilo que nós estamos enxergando, sobre a maneira como nós temos enxergado a vida, sobre como nós temos entendido o amor, sobre como nós temos visto o servir, porque para prosseguir nós precisamos de uma visão ajustada, de um olhar correto, de um olhar assertivo, porque a sua visão, a minha visão, ela determina a minha maneira de viver. A sua visão, ela direciona os seus passos e te faz caminhar. Então, sendo assim, eu só consigo ter êxito na minha vida, eu só consigo ter êxito nos meus dias a partir de uma visão ajustada, a partir de um olhar transformado. E tudo isso a gente entende que conseguimos na Bíblia. Somente a partir de um encontro poderoso com Jesus, a partir de um encontro com o Eterno, a partir de uma experiência transformadora, o nosso olhar é ajustado. A nossa visão ela é transformada para que então a gente consiga amar como Ele amou, para que então a gente consiga servir como Ele ordenou, mas não apenas amar e servir, mas também aprender a ser amado e aprender a receber as bênçãos das pessoas. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 17 em diante. Lucas 5, a partir do verso 17, vai estar aparecendo aqui. Você pode acompanhar comigo. O texto diz o seguinte: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígio. Amém? Feche seus olhos, eu quero convidar você a orar para que o nosso Deus ele fale aos nossos corações, para que a mensagem dele venha com verdade, para que ele venha desnudar dos nossos olhos e de nós tudo aquilo que pode impedir
a mensagem de frutificar em nossos corações. Feche os olhos. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus perfeito. Obrigado porque Tu és um Deus rico em misericórdia, Tu és um Deus rico em graça, rico em bondade, e nós agradecemos a Tua paternidade, Deus. Que privilégio é sermos filhos do Altíssimo, que privilégio é termos um Pai tão cuidadoso, amoroso e protetor. Deus, neste momento eu oro para que o Senhor tire de nós tudo aquilo que pode impedir de receber a Sua palavra com verdade. Tire de nós tudo aquilo que pode fazer com que venhamos nos distrair, entender de maneira errada aquilo que o Senhor tem a dizer, mas que o Teu Espírito Santo possa discernir, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Que em nós o Teu Espírito faça morada e que a Sua palavra venha frutificar. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, igreja. O texto que acabamos de ler fala sobre um período em que Jesus estava totalmente focado no ensino das boas novas. Jesus aqui ele estava totalmente focado em anunciar às pessoas que ele era o verdadeiro Filho de Deus, que ele era o Messias enviado, que ele era aquele pelos quais os profetas haviam falado, que este era o Filho de Deus, o Salvador, que iria libertar o povo de Israel. Jesus estava focado em falar sobre quem ele era. Não que houvesse um período em que Jesus não fizesse isso, mas o objetivo de Jesus em específico era levar a mensagem da salvação. Querido, mais do que curar um leproso, mais do que levantar um paralítico, Jesus queria o coração dessas pessoas. Mais do que trazer prosperidade, Jesus quer trazer a vida verdadeira e não apenas a existência. Ele faz isso porque Jesus deseja levar a mensagem para que ele seja revelado como Filho de Deus, para que ele seja conhecido como o único Senhor e Salvador da sua vida. E neste período, Jesus já tinha realizado muitos milagres. As pessoas já entendiam que esse Jesus, o filho do carpinteiro, ele já tinha autoridade para realizar milagres. Então as multidões estavam à sua procura, mas estavam procurando Jesus pelo motivo errado. Estavam procurando Jesus porque queriam as bênçãos das suas mãos e não um relacionamento profundo com Ele. Querido, Jesus não tem o menor interesse em ser conhecido por você como um curandeiro. Jesus não tem o menor interesse em ser conhecido como o guru da sua prosperidade. Jesus tem interesse em ser conhecido por mim e por você como o Senhor e como o Salvador da nossa vida. Jesus ele quer ser conhecido por mim e por você como aquele que perdoa pecados, como aquele que livra as pessoas da morte, como aquele que livra as pessoas das suas angústias causadas pela sua perdidão. Jesus queria ser conhecido como portador das boas novas e não como realizador de milagres. Jesus realizou muitos milagres nesse momento, principalmente em Cafarnaum. Nesse contexto, Jesus já tinha realizado a pesca maravilhosa, já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha curado um leproso. Então as pessoas conheciam o poder de Jesus, mas infelizmente muitas delas estavam procurando as obras de suas mãos e não o relacionamento. Pensa como estava a mente dessas pessoas, se movendo pela falta e não pelo propósito. Eles iam até Jesus pela falta de saúde, mas não pelo propósito de suas almas. E certo dia, enquanto ele ensinava, enquanto Jesus estava ali, assentado com os fariseus e com os mestres da lei, ensinando tudo aquilo que era do alto, o poder do Senhor também estava com ele para curar os doentes. E o que eu quero dizer para você é que o amor de Jesus ele é tão grande e ele é tão poderoso, que para levar a mensagem da cruz, ele cura as pessoas. Jesus não quer curar você apenas para que você fique bem fisicamente. Quando Jesus estende a você uma cura, quando Ele estende a você uma bênção, é para que saibamos que Ele de fato é o Filho de Deus, que Ele de fato é aquele que pode todas as coisas, que pode transformar a sua casa. Então, diferentemente das multidões que gostariam de Jesus pelos milagres, a multidão que estava aqui nesse texto estava ali para ouvir Jesus ensinar. Estavam ali para receberem o poder que vinha da palavra de Deus, estavam ali para conhecer Jesus. E talvez a gente pode até pensar, poxa, então essa multidão é uma multidão admirável, porque não é uma multidão que está querendo Jesus por causa dos seus milagres, das curas físicas, é uma multidão que estava ali porque quer a mensagem.
Talvez você pode pensar isso, mas o problema é que até mesmo na multidão que quer ouvir a mensagem, existem pessoas que precisam ter a sua visão ajustada. Talvez existem muitos que se confortam ao dizer, bom, eu não faço parte da multidão que quer a prosperidade de Jesus, eu não faço parte da multidão que quer apenas os milagres, eu não faço parte da multidão que compra a vassoura ungida, mas muitas vezes nós fazemos parte da multidão que está ali, ouvindo o ensino, mas desprezando a prática. Muitas vezes não somos a multidão que quer as bênçãos, não somos a multidão interesseira, mas somos a multidão que despreza o ensino. Somos a multidão que despreza tudo aquilo que o Senhor já tem ensinado. Talvez você não está indo em campanhas buscando bênçãos e milagres, mas você tem vindo aos cultos ouvindo a mensagem da cruz, mas não deseja nenhum tipo de transformação. Porque nessa multidão existiam esse tipo de pessoa. Nessa multidão existiam os fariseus, existiam os mestres da lei, que enquanto ouvia Jesus falar, estava em seu coração desqualificando toda a autoridade de Jesus. Estavam ali ouvindo Jesus falar, mas estavam desprezando tudo o que ele dizia. E quantas vezes nós não somos assim, ao ouvir a mensagem de Deus, ao ouvir a mensagem que o pastor traz, muitas vezes estamos dizendo dentro de nós, eu não concordo, eu acho que não é bem assim, eu acho que esse preceito bíblico é do passado, isso é fundamentalismo, isso precisa ser atualizado. Querido, essa multidão também precisa de transformação. A multidão que também só ouve a mensagem precisa de transformação, precisa ter o seu olhar ajustado. E como eu disse, estamos no mês onde a gente trata sobre amor, sobre serviço. E quando eu estou trazendo essa mensagem, eu não estou aqui apenas para te estimular a amar, mas também para te ajudar a receber amor. Porque quando estamos ouvindo a mensagem de Deus, estamos recebendo de Deus amor. E muitas vezes estamos desprezando aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos desprezando aquilo que o Senhor está direcionando para a nossa vida, quando não é algo que nós queremos. Quantos fazem parte da multidão que quer apenas os milagres e desprezam os ensinos de Deus porque está interessada nos milagres, mas não quer a verdade da cruz? Mas também tem a multidão que quer ouvir os ensinamentos de Jesus, mas não pratica, porque quer filtrar tudo aquilo que a Bíblia diz, quer filtrar tudo aquilo que a palavra do Senhor ordena, quer entender a vida com Deus de acordo com as suas próprias lentes, de acordo com as suas próprias visões, de acordo com os seus próprios olhares. Mas nós estamos aqui para ter o nosso olhar ajustado, para ter a nossa visão transformada. E com uma visão transformada, você pode entregar esse amor da maneira correta e vai saber receber amor de maneira digna. O texto continua dizendo que enquanto Jesus estava ensinando aquela multidão, que queria apenas ouvir o que Jesus tinha a dizer, vieram alguns homens trazendo um paralítico. E o texto diz que ele estava numa maca, e que os homens tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar esse paralítico diante de Jesus. O problema é que a casa estava abarrotada de pessoas, tanto por dentro quanto por fora. E o texto diz que esses homens, não conseguindo fazer isso, não conseguindo colocar o paralítico aos pés de Jesus por causa da multidão, subiram até o terraço. Subiram até o terraço e abaixaram a maca com o paralítico até o meio da multidão aonde Jesus estava. E me chama muita atenção a atitude desses homens. Porque, como eu disse, nós estamos falando sobre uma visão ajustada, sobre um olhar ajustado. E como falamos no início, a nossa visão, ela determina a nossa maneira de viver. E eu aprendo que a visão, ela parte do conhecimento. Aqueles homens, eles tinham conhecimento de quem era Jesus e do que Jesus fazia. Eles estavam atentos aos milagres e aos ensinamentos do mestre. Ou seja, por conhecerem a Jesus, eles encontraram uma alternativa. Por conhecerem a Jesus, eles tinham uma visão correta. Eles sabiam onde eles iriam encontrar refúgio, sabiam onde iriam encontrar descanso, sabiam qual era a melhor solução para os seus problemas. Sabiam que Jesus estava ali e que ele era a porta verdadeira. Interessante parar para pensar sobre isso, porque se a nossa visão ela parte do conhecimento e se nós não temos buscado Jesus, isso mostra que nós não temos o conhecido de maneira verdadeira.
Porque a visão parte do conhecimento. E nós só queremos estar perto daquilo que nós conhecemos. Nós só temos uma direção daquilo que nós conhecemos. Se eu não tenho um bom conhecimento de quem é o meu Deus, se eu não tenho um bom relacionamento com o meu Jesus, eu nunca vou ter a minha visão ajustada. Eu nunca vou ter um olhar como o de Cristo. Eu nunca vou começar a pensar como Ele pensa, a agir como Ele age, porque eu simplesmente não o conheço. Esses homens conheciam Jesus. Eles sabiam quem Ele era, sabiam que Ele tinha poder de realizar milagres, mas também sabia da profundidade da mensagem de Jesus. Esses amigos, eles tiveram a visão de levar este paralítico até Jesus, porque ele tinha o poder nas mãos. Me chama a atenção aqui o fato desses homens carregarem um paralítico. E quem que é esse homem? A Bíblia sequer cita o nome dele. A Bíblia sequer cita o nome deste homem. Um paralítico naquela época não tinha nada a oferecer. Um paralítico era um pedinte. Um paralítico, na maioria dos casos, eram mendigos miseráveis. Um inválido que dava trabalho à sua família, que era um peso para as pessoas. Muitas vezes considerado pessoas abandonadas por Deus, pessoas amaldiçoadas pelo Senhor. Mas existia alguma coisa no coração daqueles homens que fizeram com que eles enfrentassem uma multidão e procurassem meios alternativos para que esse paralítico fosse curado. Interessante porque eles sabiam quem Jesus era. E por saberem quem Jesus era, eles tinham uma visão transformada até mesmo do paralítico. Talvez na visão de qualquer outra pessoa poderia olhar para o paralítico e dizer, bom, essa é a sua atual condição, eu não posso fazer nada porque eu também tenho os meus problemas. Mas esses homens conheciam a Jesus e por conhecerem a Jesus e por conhecerem o poder de Jesus, decidiram carregar o paralítico. Carregar alguém que não tinha nada a oferecer, carregar alguém que era considerado uma escória na sociedade, carregar uma pessoa que não tinha nada para dar em troca a esses homens, porque eles tinham uma visão ajustada. E por terem uma visão ajustada, eles sabiam como amar, eles sabiam como servir. Agora, trazendo para nós, imagine que você está lá. Imagine que você está neste contexto, que você está cara a cara com Jesus, cara a cara com um homem que ontem fez milagres, semana passada fez milagres, há 3 anos fazia milagres e que vai continuar fazendo milagres. Como você reagiria neste contexto? O que é que você diria para Jesus neste momento? Porque é muito cômodo eu olhar para a minha vida, eu olhar para as minhas necessidades e eu perseverar no meu crescimento. Porque quantos de nós somos ousados, nós somos intrépidos nas buscas das nossas realizações. Nós somos corajosos, nós somos inflamados, afinal se trata do meu nome, afinal se trata da minha pessoa, do meu destino. Então quando o assunto é a minha glória, vale qualquer coisa, eu pago qualquer preço para ser pleno e realizado. Você naquele contexto, você olharia para o lado ou você seguiria até Jesus com o seu egoísmo para ser pleno, realizado? Você olharia para os paralíticos ao redor ou você olharia apenas para si mesmo, para aquilo que te falta e chegaria até Jesus derramando as suas demandas? Porque talvez eu olho para mim e acho que a minha vida está terrível, eu acho que nada está bom, eu acho que a minha vida está horrível. Mas quando eu olho para o lado, talvez eu enxergue alguém mais necessitado que eu. Talvez quando eu olho para o lado, eu enxergo pessoas sem esperança, eu enxergo pessoas sem fé, pessoas atribuladas, pessoas depressivas. Mas eu só consigo olhar para o lado se a minha visão estiver ajustada. Se o meu coração estiver ajustado com o coração de Cristo. Talvez dentro dos nossos lares, o nosso cônjuge, pais, amigos, pessoas que você convivem, de repente pessoas que você até conhece, mas nunca desenvolveu um relacionamento, porque você sabe que se você se aproximar, você vai estar envolvido o suficiente para ajudar. Quantas vezes nós nos negligenciamos a isso? São pessoas que precisam ser carregadas na mente, pessoas que precisam ser carregadas na alma, no coração, nos braços. Mas aquele que tem a visão ajustada, ele entende que ele precisa esquecer um pouco a sua roupa limpa. Ele precisa esquecer um pouco as suas demandas para carregar as demandas dos outros, para abraçar, para trazer para perto. De fato é um fardo pesado, mas se estamos dispostos a carregar fardos para nós mesmos, por que não fazer em detrimento àqueles que já estão sem forças? Por que não carregar o fardo daqueles que já estão perdidos? Como eu preciso esquecer um pouco mais de mim e me atentar para o outro?
Como eu preciso gastar mais forças naqueles que estão perdidos. Como que eu preciso gastar minhas orações neles. Como que eu preciso gastar os meus jejuns em detrimento de pessoas que de repente não vão me retribuir. Eu não vou receber nada em troca. Meus jejuns em detrimento da salvação de uma alma, na restauração daquele que já se perdeu. Querido, esse é o peso do paralítico. Aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que sabem do seu poder, aqueles que sabem dos seus feitos, aqueles que conhecem a profundidade dos seus ensinamentos, agem dessa forma. Carregam um paralítico, levantam pessoas, carregam e trazem nos seus braços. O texto diz que eles tentaram entrar na casa pela multidão. Tentaram entrar pelos meios convencionais, mas como tinha muita gente, eles não conseguiram. Então esses homens, eles poderiam decidir esperar até que Jesus finalizasse a sua fala, esperar a multidão ir embora, para que assim eles levassem o paralítico até Jesus. Mas eles entendiam que não podiam deixar a oportunidade passar, porque o Todo-Poderoso estava ali, porque o dono de todas as coisas estava ali, porque aquele que o poderia salvar estava ali. Há quanto tempo esse deficiente não estava esperando uma restauração? Quanto tempo esse homem não estava dependendo de uma cura para ter uma vida saudável, para ser respeitado, para ter um olhar digno da sociedade? E aquele que estava ali para curar não poderia ir embora sem que fizesse tal milagre na vida desse homem. Percebe a perseverança desses amigos? Percebe a perseverança desses? Essa era a solução do paralítico. Essa era a solução da vida dele. Então não importavam as circunstâncias. Ele precisava estar aos pés de Cristo. Os seus amigos entendiam que não importavam as circunstâncias, ele precisava ser levado para ser curado. E eu acho incrível a visão desse homem. A visão desses homens, porque o texto fala que eles subiram ao terraço para que pudessem levá-lo. E ao contrário do que muitos fazem, eles não foram inclinados a desistir. Aquele deficiente que não tinha nada a oferecer, ainda assim conseguiu chegar até Jesus, porque tinham homens que não desistiram na primeira oportunidade. A visão desses homens era verdadeira, porque o Deus que eles conheciam era verdadeiro. A visão desses homens era concreta, eles entendiam que poderia acontecer, porque o Deus pelo qual eles estavam procurando e buscando socorro tinha autoridade no céu e na terra. Eles estavam determinados a levar aquele homem a Jesus, e não estavam procurando uma desculpa para não fazer isso. Não estavam procurando uma desculpa para desistir do paralítico, porque motivos eles tinham, eles até tinham motivos, mas você não vê no texto eles procurando motivos para ir embora. Ao contrário, você vê eles procurando alternativas para fazer dar certo. E muitas vezes a gente age assim. Para não dizer que nós não fizemos nada, a gente até se compromete a princípio, mas sempre esperando a primeira dificuldade aparecer para desistir, para abandonar o barco. Em quantas situações esperamos o erro do outro para largar a mão? Até para que eu não me sinta culpado, eu espero o erro dele para eu poder fazer aquilo que eu quero. Cônjuges que esperam o erro do marido para poder pedir o divórcio e não se sentirem culpados por isso. Espera o erro do pastor, espera o erro do líder para poder finalmente dizer que ele não é qualificado, para dizer que ele não tem autoridade, que ele não deveria estar ali, que ele não merece essa posição. Muitas vezes nós temos desistido na primeira oportunidade. Não temos amado as pessoas como elas precisam ser amadas, ou como nós fomos amados pelo nosso Deus. Será que eu tenho me desgastado pela minha casa, pela salvação do meu lar, pela conversão dos meus filhos? Ou eu tenho esperado o primeiro erro, o primeiro sinal de rebeldia deles para dizer que não tem jeito? Para dizer que não vai dar certo, para dizer que eles têm que fazer o que eles quiserem, decidir a vida que eles querem ter? Eu tenho desistido de clamar por eles, pelo estado de alma daquele parente que tanto me provoca, que tanto me persegue, mas que eu sei que preciso amar. Eu sei que ele precisa do meu Deus, eu sei que ele não tem como chegar lá sozinho, porque ele mesmo não tem interesse, mas ele precisa de alguém que clama por eles. Eles precisam de quem interceda por eles. Eu sei, isso é difícil, até porque muitas vezes a gente olha e fala, ele não merece. Olha como ele é maldoso, olha as coisas que ele faz, como ele é astuto, como ele é egoísta. Ele não merece nem o meu Deus. Ele não merece a paz que excede todo entendimento. Ele não merece esse amor que cobre uma multidão de pecados. Enquanto falamos tudo isso, a única coisa que podemos dizer é, eu era assim.
mas o meu Deus ainda assim estendeu o seu amor por mim. Não é fácil, mas se eu quero ter uma visão que vem do alto, se eu quero ser forjado à imagem de Jesus, se eu quero ter o caráter de Cristo, esse é o caminho e esse é o preço a ser pago, porque é o que Jesus fez. Da mesma forma que nos sentimos desonrados, da mesma forma que nos sentimos agredidos diante das pessoas que nos provocam, Jesus sente a mesma coisa por nós diariamente, porque diariamente desonramos a Jesus com nossos pecados. Falhamos com Jesus, com a nossa maneira de ser altruísta, egoísta, orgulhoso e soberbo. Desonramos a vida de Jesus e muitas vezes esquecemos do sacrifício e do alto preço. Adiante o texto diz que Jesus, vendo a fé que esses homens tinham, e quando Jesus olha para aquele paralítico, a Bíblia diz que Jesus vira para ele e diz: querido, perdoados estão os seus pecados. Até aqui vamos entender o que está acontecendo. Jesus está pregando para uma quantidade de pessoas que queriam ouvir os seus ensinamentos, fariseus, mestres da lei e outras pessoas. De repente chega um grupo de homens carregando um paralítico. Não conseguiram entrar pela porta pela quantidade de pessoas. Perseveraram e colocaram este homem através do teto. Jesus começa a ver aquilo. Jesus vê este homem descendo. E aqui o texto diz que Jesus viu a fé desses homens. E Jesus perdoou os seus pecados. Depois de ver todo o esforço e todo o trabalho daqueles homens, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Agora é interessante porque eu não vi esses homens dizerem nenhuma palavra para Jesus. Aqui não diz que esses homens falaram que acreditavam em Jesus. O texto não diz que esses homens clamaram a Jesus. O texto não diz que esses homens diziam que criam em Jesus. O texto simplesmente diz que esses homens agiram diante de um problema. E logo eu percebo que o versículo diz que Jesus viu a fé que eles tinham. Mas que coisa interessante, porque eles não falaram nada, mas eles agiram. Logo eu entendo que a fé é uma atitude. Fé é a atitude de se encontrar com Jesus diante dos empecilhos. Fé não é acreditar, fé é conhecer. E conhecer não é simplesmente ouvir falar sobre alguém. Eu não conheço as pessoas simplesmente porque eu sei do emprego delas. Eu não conheço uma pessoa porque eu sei o nome dos pais. Eu conheço uma pessoa quando eu me relaciono. Somente quando eu me relaciono com essas pessoas, eu sei quem de fato elas são. O texto diz que Jesus viu a fé desses homens, e a fé desses homens não estavam nas palavras que eles poderiam dizer, mas estavam na maneira como eles agiam, porque a maneira como eles agiam refletiam o seu conhecimento sobre Cristo. Isso é fé. A maneira como eles agiram mostravam que eles criam em Jesus, mostravam que eles conheciam o poder sobrenatural desse Deus, mostravam que eles entendiam a profundidade desse Deus que estava ali. Jesus, vendo a fé desses homens, a fé que era a atitude de se encontrar com Jesus, a atitude de se encontrar com aquele que eles conheciam. E a questão aqui não há problema em você reconhecer que você não conhece a Deus o suficiente para ir até Ele. Se você não conhece a Cristo de maneira sólida, se você não tem tido essa visão transformada, é tempo de fazer isso. É tempo de ir até Jesus, é tempo de se encontrar com o seu mestre. Então o que te impede de ir até Cristo? Talvez são pecados, talvez são falhas de caráter, talvez são traumas, talvez são péssimos relacionamentos com alguém da igreja. Querido, não permita que esse tipo de coisa impeça você de conhecer o verdadeiro Salvador. Não impeça que os seus pecados sejam perdoados. Não impeça a si mesmo de receber o melhor de Deus para a sua vida. Porque esses homens receberam aquilo que estavam procurando, porque foram até Jesus, porque desenvolveram um ato de fé e caminharam até Ele porque sabiam do seu poder, porque criam no êxito das suas palavras. E o que tem barrado o seu trajeto até Ele? A sua entrega.
Se são pecados, então que sejam confessados, porque a Bíblia diz que Ele perdoa e nunca mais se lembra deles. Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem é gravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Querido, se são pecados que te impedem de ir até Cristo, confesse, deixe essas iniquidades, deixe esses pecados de estimação que têm destruído o seu relacionamento, que têm colocado um bloqueio na sua vida espiritual e têm impedido que você avance. Se o que tem te impedido de ir a Jesus são frustrações, querido, saiba que Jesus, Ele faz novas todas as coisas. Toda vez que Deus chama um homem pelo nome, Ele muda o seu nome. Ele faz nova todas as coisas. Deus está disposto a transformar até mesmo a história da sua vida. E com isso Ele transforma o seu nome. Abraão é o pai da fé, teve o seu nome transformado. Paulo, um dos maiores homens do cristianismo, teve o seu nome transformado. Pedro, em uma pregação, mais de 3.000 pessoas foram salvas. Deus é especialista em escrever novas histórias, queridos. Se o seu problema é a frustração, saiba que o nosso Deus é especialista em plantar recomeços. Nosso Deus é especialista em restaurar altares. Mas muitas vezes o que nos falta também é perseverança. Quando eu olho para alguns textos bíblicos, eu vejo que Jesus está sempre acompanhado de multidões. E às vezes as multidões serviam de empecilho para que algumas pessoas chegassem até Ele. Mas existem pessoas que nunca desistiram por causa dos empecilhos. O texto que acabamos de ler é mais um exemplo de pessoas que foram adiante e conseguiram alcançar o coração de Jesus. Olha para Zaqueu, o pequeno, que subiu numa árvore para poder ver Jesus, por causa da quantidade de pessoas que estavam ali. Olha para a mulher do fluxo de sangue, uma hemorragia que não acabava, 12 anos nesse estado. Essa mulher olhava para Jesus e sabia do nome dele, mas pela quantidade de pessoas, talvez ela não ia. Mas teve um dia que ela foi, ela decidiu ir, ela olhou para Jesus e falou: se tão somente eu tocar este homem, se eu tão somente poder tocar nas suas vestes, eu serei curada. E eu até imagino essa mulher indo até Jesus, as pessoas empurrando ela sendo pisoteada, essa mulher vendo pessoas gritando, entendendo que tinha outros tocando Jesus, mas ela não desistiu, ela foi adiante, ela prosseguiu e ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, o texto diz que Jesus para e vira para os seus discípulos e diz: alguém me tocou. Os discípulos, não entendendo nada, falam: Jesus, é lógico que alguém te tocou, tem uma multidão te cercando. E ele diz: não, alguém me tocou de maneira verdadeira, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou de maneira profunda, alguém que me conhece, alguém que tem uma visão ajustada, alguém que tem um olhar ajustado, me tocou, porque de mim saiu o poder. Jesus está em busca da fé, que faz de tudo para se encontrar com Cristo. Olha essa fé, a atitude de se encontrar com Cristo mesmo diante dos empecilhos. De repente você entende que você tem vivido uma vida de pecado. Querido, mas não desista. Confesse e busque uma vida de santidade. Talvez você tenha entendido que já é um escravo dos seus pecados, ou um escravo do seu passado, um escravo dos seus traumas, um escravo daquilo que te feriu e que você ainda não consegue deixar para trás. Querido, a mulher do fluxo de sangue não esperou ser curada para ir ao encontro de Jesus. Não espere você ficar bem para alcançar Jesus. Vá até Jesus, busque a Jesus, clame pelo teu santo nome, clame a Ele, clame pelo poder do seu Deus, busque conhecê-lo, busque abraçar essa fé, busque ser perseverante para que você toque nas vestes de Jesus e seja curado de qualquer enfermidade. Mas eu não digo apenas de enfermidade física, eu digo de enfermidades na alma. Eu digo de problemas de coração, eu digo falhas de caráter. O mesmo Jesus que faz milagre na multidão interesseira, também faz milagre na multidão que está ali para ouvir o seu nome. Ambos são pecadores, ambos carecem da presença e da graça de Jesus, ambos carecem desse Deus que é perdoador. O texto diz que Jesus, quando viu aquele paralítico e viu o esforço que aqueles homens fizeram, disse
perdoados estão os seus pecados. Interessante, porque naquele momento aquele paralítico pode ter pensado, mas eu vim aqui para ser curado da minha doença física. Eu não vim aqui para ser perdoado. Mas Jesus, querido, quando ele morreu na cruz, ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Ele morreu para que nós pudéssemos ter livre acesso à sua presença. Ele não morreu para que pudéssemos realizar os nossos sonhos e adquirir status social e possuir bens. Ele morreu para que tivéssemos a cura interior, para que pudéssemos ser salvos por ele. E eu falo isso porque talvez todos esperavam que quando aquele paralítico se encontrasse com Jesus, primeiro ele seria curado da sua doença física, mas não, a prioridade de Cristo foi a alma daquele homem, a prioridade de Jesus é o seu coração, porque foi para isso que ele veio, para doentes de alma, para pobres de espírito. E assim como a primeira atitude de Cristo ao se encontrar com aquele homem foi reconciliá-lo, do mesmo modo, o nosso primeiro motivo a se aproximar de Jesus deve ser o arrependimento de pecados. A primeira coisa que Jesus fez não foi nem perguntar se ele estava bem. A primeira coisa que Jesus fez é, querido, eu perdoo os seus pecados. Eu restauro a sua relação comigo. Da mesma forma que essa foi a atitude de Jesus em relação àquele homem, assim deve ser a nossa atitude em relação a Jesus. Nos chegar a Ele, reconhecendo a nossa dependência, reconhecendo que não somos nada, mas que Ele é tudo, e dessa forma sermos reconciliados com o Pai, termos uma reconciliação diária. E talvez você pense, bom, mas eu já me converti, eu me batizei há 30 anos atrás, querido, mas talvez temos vivido uma vida que desagrada o coração do Senhor, e que hoje ainda precisamos de reconciliação, hoje ainda precisamos ter os nossos pés lavados, hoje ainda precisamos ter as nossas mãos purificadas. Esse homem precisava mais do perdão de Jesus do que da sua cura externa. Jesus fez algo completamente inesperado e surpreendente. Ninguém estava pensando em perdão de pecados, mas Jesus pensou. A expectativa de todos naquele lugar era a cura, mas Jesus ofereceu a sua verdadeira necessidade. Há uma diferença muito grande na humanidade sobre como as pessoas se enxergam e como elas veem o seu problema, da maneira de como Deus as enxerga e como Deus enxerga os problemas das pessoas. Eu enxergo as minhas necessidades diferente de como Deus enxerga as minhas necessidades. Eu acho que eu preciso de algumas coisas, quando na verdade Deus diz, você precisa de outra. Eu acho que eu sou carente de algumas coisas, quando na verdade Jesus diz, eu sou tudo que você precisa. Para nós, aquilo que desejamos é maior do que qualquer coisa. A gente até pode dizer, bom, eu até entendo que eu tenho coisas a melhorar, eu até entendo que eu tenho coisas na vida cristã para ser melhor, mas daqui a um tempo eu resolvo isso. Hoje, no momento, eu entendo que eu preciso é bater a meta na empresa. Hoje o que eu sei é que eu preciso de um carro do ano. Hoje eu acho que a minha maior necessidade é ter um casamento, é ter um namoro, é ter um noivado, quando na verdade Jesus está dizendo, filho, você precisa tratar as suas falhas morais, você precisa tratar as suas falhas de caráter, essa é a sua maior necessidade, porque o que faz separação entre mim e você não é a sua ausência de sonhos, é a sua ausência de santidade. O que faz separação entre mim e você não é a ausência de um carro, não é a ausência de uma esposa, não é a ausência de um cônjuge, é a sua ausência de intimidade comigo. É isso que faz separação entre nós. A visão que vem do alto, quando estamos com o olhar ajustado, nós entendemos que Deus olha para nós e diz, filho, a sua prioridade é se reconciliar comigo. A sua prioridade é lembrar de quem te chamou. A sua prioridade é entender por que você existe, por que você está vivo, por que eu te dei o fôlego da vida. Não é para que você formasse em 3 faculdades e ganhasse o mundo para você. É para que você formasse um caráter novo e ganhasse o mundo para mim. É para que o mundo fosse salvo por mim. É para que as pessoas, através da sua vida, conhecessem quem eu sou. Para que as pessoas pudessem receber esse amor que serve, esse amor que reconcilia, esse amor que faz novas todas as coisas.
No ponto de vista de Jesus, havia uma necessidade muito maior para aquele homem do que uma simples restauração física. Era a prioridade de redimir a sua alma. E Jesus concedeu àquele homem a maior dádiva que alguém pode ter, que é a salvação, que é o perdão de pecados. Em seguida, o texto diz que os mestres da lei observaram aquilo ali e começaram a pensar no seu coração: quem que esse homem acha que é? Esse homem está blasfemando, ele está achando que ele é quem? Somente Deus pode perdoar pecados. Quem esse homem está pensando que ele é? Ele não é ninguém. Ele é um simples filho de um carpinteiro que às vezes faz um milagre, que é bom para falar, mas ele não tem autoridade alguma para perdoar pecados. O texto diz que Jesus, sabendo disso, sabendo da intenção do coração deles, virou para eles e disse: o que é mais difícil fazer? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Fariseu, o que é mais difícil? Dizer que perdoados estão os seus pecados ou curar um paralítico? Obviamente, dizer que perdoados estão os seus pecados, porque não existe ninguém ali para conferir se aquele pecado foi perdoado ou não. Obviamente que aos olhos humanos o mais difícil é curar um paralítico, porque todo mundo está ali para testemunhar. E o texto diz que Jesus, ouvindo aquilo ali, ele diz: para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, eu farei algo que é mais difícil ainda para vocês. Então virou para o paralítico e disse: eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para a sua casa. E o texto diz que imediatamente esse homem se levantou. Esse paralítico foi curado, ele pegou a sua maca e foi para a sua casa louvando a Deus. Querido, nosso Deus não tem problema nenhum em demonstrar a sua autoridade. O nosso Deus não tem problema algum em mostrar que Ele é santo, em mostrar que Ele é todo poderoso, em mostrar que Ele era profeta, em mostrar que Ele de fato era o Filho de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, eu preciso que vocês tenham a visão que vem do alto. Eu preciso que vocês, fariseus, que duvidam do meu poder, que duvidam que eu sou Filho de Deus, tenham o seu olhar ajustado. Vocês precisam ter o seu olhar ajustado, nem que para isso eu precise realizar um milagre. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, porém creram. Será que nós temos tido o coração endurecido em relação às coisas de Deus? Será que nós estamos precisando que Deus prove para nós que Ele de fato é um Deus poderoso, abençoador, perdoador e salvador? O que mais que nós, como filhos de Deus, estamos esperando para viver a vida que Ele tem para nós e não a vida que nós queremos? Porque direto estamos pedindo uma prova de Deus, estamos pedindo uma prova de amor, estamos pedindo uma prova de milagre, porque queremos uma cura física todos os dias, queremos uma prosperidade financeira todos os dias, queremos uma provisão material que vem de qualquer lugar, mas nós não queremos nos comprometermos com esse amor, não queremos nos comprometer com esse Jesus. E quando na verdade Ele está dizendo: querido, eu sou mais do que as bênçãos que eu posso te dar, eu sou mais do que a prosperidade que você está esperando, eu sou o grande eu sou. Então venham a mim vocês que estão escravizados pelas próprias visões, venham a mim vocês que estão machucados pelo que vocês idealizaram da vida. Venham a mim vocês que estão vivendo sem sentido, vocês que estão mortos, vocês que estão sem propósito, você que precisa conhecer a visão que vem do alto, você que precisa ter o seu olhar ajustado, porque você acha que eu não te amo, porque você acha que amor é outra coisa. Amor não é presentes, amor é cuidado, amor não se limita às bênçãos, amor se resume à entrega, e é isso que Jesus fez. Nós precisamos saber, nós precisamos aprender a receber amor, receber esse amor que vem do céu. Talvez aquele paralítico poderia ter revoltado no seu coração a primeiro momento, quando Jesus perdoou os seus pecados e não curou a sua paralisia. Ele poderia ter se indignado com Jesus, dizendo: eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ter as minhas pernas novamente, eu não vim aqui para ser curado interiormente. Muitas vezes estamos nos revoltando com Jesus por causa disso, porque queremos que Ele faça alguma coisa, mas quando Ele faz outras, nos rebelamos, não aprendemos a receber o amor que Jesus tem para nos dar.
Achamos que amor é prosperidade, achamos que amor é bênçãos, mas amor é perdão, amor é entrega, amor é atitude, amor é sacrifício, e foi exatamente isso que Jesus fez por nós e continua fazendo hoje. O último versículo diz que depois disso todos ficaram atônitos e todos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Agora, por que é que eles não ficaram atônitos e não glorificaram a Deus quando Jesus disse: perdoados estão os seus pecados? Por que eles não ficaram cheios de temor quando viram que os pecados daquele homem tinham sido perdoados? Por que eles não falaram que viram coisas extraordinárias quando os pecados daquele homem foram perdoados, mas somente quando ele foi curado da sua paralisia? Porque nós estamos supervalorizando coisas que são importantes sim, mas que perto do perdão de Jesus não é nada, querido. Estamos valorizando coisas que perto da presença de Deus, que perto do plano de Deus não é nada. Para nós, a cura de um paralítico é algo fenomenal, é algo sensacional, mas o perdão dos pecados não tem sido comemorado por nós, não tem sido aplaudido por nós. Nós não temos nos surpreendidos com um pecador que se arrepende, com uma pessoa que se batiza, mas ficamos maravilhados como quando surge um dinheiro na nossa conta que nós não estávamos esperando. Ficamos maravilhados quando vemos alguém sendo curado de um câncer. Querido, isso é sensacional, mas precisamos nos maravilhar com o perdão de pecados. Precisamos valorizar aquilo pelo qual Jesus morreu. A prioridade de Jesus é perdoar pecados, é salvar pessoas, é livrar pecadores do inferno. Essa é a prioridade de Jesus. Foi para isso que ele morreu, para que tivéssemos livre acesso à sua presença. Jesus é especialista em amar. E Jesus também é especialista em servir, mas nós também precisamos aprender a receber esse amor que vem dos céus. Precisamos aprender a valorizar aquilo que Jesus tem feito por nossa vida, valorizar aquilo que Jesus tem conquistado, aquilo que Ele conquistou por nós. Querido, eu gostaria de orar com você, gostaria que você fechasse seus olhos, clame ao seu Deus. Clame a Ele para que esteja abrindo a sua mente, para que Ele dê sensibilidade ao nosso coração quanto à graça dEle sobre nós, quanto ao perdão que Ele tem para as nossas vidas, quanto a tudo aquilo que Ele já tem conquistado na cruz por mim e por você. Amém? Pai, obrigado, Deus, por sua presença, obrigado por sua palavra, obrigado porque Tu és um Deus rico e porque o Senhor não desiste de nós. Sua misericórdia não tem fim, a sua graça é infinita. Pai, muito obrigado por isso, Jesus. Eu quero pedir ao Senhor por cada pessoa que está aqui ouvindo a sua palavra. Eu peço por mim, eu peço pelos nossos corações. Deus, nos ajude a entendermos o seu amor da maneira correta. Nos ajude, Deus, a nos apegarmos, Deus, ao teu perdão, nos apegarmos à sua graça, nos ajude a sermos transformados e mudados por ti. Pai, nós precisamos e nós carecemos da sua presença. Deus, eu oro ao Senhor para que vá ao encontro de cada família aí agora, de cada lar representado. Deus, a gente sabe, Deus, que no mundo nós vamos ter aflições. Deus, e eu oro por cada aflição. Eu peço que o Senhor vá ao encontro e que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor mude, mas que o Senhor nos ensine que a prioridade no seu coração é a nossa condição espiritual. Deus, que o Senhor nos ensine a entender a nossa vida contigo como prioridade. Que o Senhor nos ensine a sermos sérios diante do Senhor, a levarmos uma vida mais responsável diante de Ti, Pai. Deus, nos dê sensibilidade quanto ao Teu sacrifício. Nos dê sensibilidade quanto à Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Agora, querido, quero convidar você a estar honrando o seu Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Esse é um tempo de adoração também. Esse é um tempo de honrar ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E mesmo que Ele ainda não fizesse nada por nós, o seu sacrifício na cruz já valeria a pena. Quero convidar você a estar adorando a Deus neste momento. A Bíblia diz que Ele ama aquele que dá com alegria. Aqui tem todas as contas da igreja, tem um QR Code, tem um Pix.
aquilo que for mais fácil para você. Só não deixe de participar, só não deixe de honrar o seu Deus com tudo aquilo que Ele já tem feito por você. Quero também lembrar você dos nossos devocionais, nós ainda estamos vendendo, gente, corre porque está acabando. Providencia aí para todo mundo. Você pode dar de amigo oculto para as pessoas, você pode presentear o seu parente que está vindo de fora, é uma bênção. Nós ainda temos disponíveis. Você pode entrar em contato com o nosso celular aqui da PIB, você pode falar conosco, você pode vir aqui na igreja também. A gente vai fazer da melhor forma para você. Só não deixe de participar, só não deixe de adquirir. Beleza? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, te dê um final de ano abençoadíssimo e que Ele abençoe muito o seu 2022 também, te dê um ano próspero, cheio da presença de Deus, que Ele guarde a sua vida, que Ele guarde o seu coração, que guarde a sua família e que ano que vem possamos estar juntos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus, para render graças a Ele e aprender todos os dias sobre aquilo que Ele tem para nós. Um abraço para você, feliz 2022.